Bom dia, mulheres do Conectadas. Feliz em estar com vocês mais uma semana. Sou a pastora Rafaela da Inglaterra e eu estou sempre na expectativa daquilo que o Senhor ele está por fazer no nosso meio. Eu creio muito no poder transformador que há na sua palavra e eu oro para que possamos experimentar dessa transformação diariamente, nos tornando filhas, esposas, mães, mulheres mais parecidas com Jesus. Queridas, em meio ao nosso anseio de ser e fazer muitas coisas, por vezes estamos deixando passar instruções importantes na nossa caminhada. Se nós pudermos voltar a Gênesis 2:18, nós veremos as palavras que o próprio Deus, no momento da nossa criação, disse. A palavra diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Queridas, aqui Deus já estava falando muito sobre nós, mulheres, sobre como Ele nos via e sobre o que Ele estava depositando em nós. Ao longo do tempo, nós temos sido influenciadas a enxergar a palavra auxiliadora como um lugar de menor importância ou menor responsabilidade, um lugar onde nós somos diminuídas e desvalorizadas. Eu não sei se você já se sentiu dessa forma, mas eu creio que o Senhor ele quer te revelar o seu coração e te levar ao entendimento daquilo que pensou, sentiu e liberou quando Ele mesmo te criou. Quando nós olhamos o termo ajudante, que em hebraico seria ezer, ele significa algo ou alguém que denota força. Com frequência, a força que vence batalhas. Olha o quão interessante é isso, porque se de fato nós olharmos todo o Antigo Testamento, essa palavra ajudante, auxiliador, ela é usada para descrever o próprio Deus, na medida em que Ele mesmo ajuda o seu povo. Salmo 118:7 diz assim: o Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. O papel, a responsabilidade, o encargo dado a nós tem um chamado elevado, queridas. Algo por meio do qual eu e você refletimos a imagem do próprio Deus. Meio pelo qual nós servimos a Deus quando andamos conforme a sua palavra. A mulher auxiliadora, ela é uma facilitadora do próprio Espírito Santo de Deus. E talvez você pode estar se perguntando, mas quem é essa mulher auxiliadora? Como ser essa mulher auxiliadora? Então, em primeiro lugar, eu quero te dizer que a mulher auxiliadora, a mulher facilitadora, a mulher ajudadora, ela tem o entendimento de quem a chamou para esse papel. E isso já dá a ela um amor, temor e zelo por este chamado. Ela não se enxerga pelos olhos dos homens, mas ao contrário, ela se enxerga pelos olhos do próprio Deus. Por isso, ela não se vê de forma alguma pequena, diminuída ou sem importância, mas ela entende que o próprio Deus a chamou e depositou nela uma força e capacidade única e exclusiva. Essa mulher, ela não se complica murmurando e eternamente desejando um papel ou um lugar que não é dela. Ela não se sabota e não gasta força em lugares errados. Mas ela busca a excelência naquilo que foi chamada a fazer. Ela se prepara, se equipa, busca no Senhor como ser melhor para de fato cumprir aquilo a qual foi chamada. É importante, queridas, nós entendermos que a mulher auxiliadora ela não está destinada a viver em uma caixa limitadora. O que precisamos é nos encontrar nesse chamado. Será que você já se perguntou como você pode ser uma facilitadora dentro do ambiente em que você vive, na realidade em que você vive? Precisamos de entender que tudo isso independe de idade, de condição financeira ou até mesmo de estado civil. Depende única e exclusivamente do nosso entendimento e desejo de ser, desenvolver e servir através da porção que o Senhor depositou em nós.
Amados, nós precisamos quebrar urgentemente esse ciclo de querer ser o que o outro foi chamado para ser, andando constantemente em uma armadura que não nos serve, que nos deixa sem mobilidade, que nos tira as nossas habilidades e capacidades. Esse ciclo de querer viver a estação que o outro está vivendo, não respeitando e não desfrutando a estação que é nossa, que é o lugar e o tempo de Deus para nos ensinar, nos forjar e também nos amar. E por fim, nós precisamos de quebrar essa ditadura de mídias sociais e suas influências e cópias reproduzidas, inclusive, amadas, no nosso meio cristão. Porque quando nós falamos dessa ditadura de mídia social, nós estamos pensando sempre ali do outro lado, mas eu estou falando no nosso ambiente, na nossa realidade. Eu estou falando dentro do nosso meio cristão e das cópias que estão sendo criadas e reproduzidas dentro desse meio, fazendo com que eu e você acreditemos que nós precisamos de ser de uma forma limitada e exclusiva, que há uma forma só, apenas uma maneira de ser, apenas uma maneira de expressar, apenas uma maneira de alcançar aquilo que o Senhor nos chamou para ser. O chamado de sermos auxiliadoras, ele é para todos nós. Todas nós fomos chamadas, todas nós fomos geradas debaixo desta palavra. Porém, a forma como a executamos, como nos transformamos em mulheres facilitadoras e não sabotadoras, ela é extremamente individual. E ela está totalmente relacionada com a forma como enxergo o meu Deus e também a forma como eu me enxergo nele. Mais uma vez, queridas, é o fruto daquilo que eu construo nele. É o fruto da revelação, contemplação e manifestação da vida de Cristo em mim. Eu quero deixar essa palavra do Senhor sobre a sua vida e sobre o seu coração, orando incessantemente para que este lugar de relacionamento e intimidade com Deus te leve ao entendimento da palavra que Ele liberou sobre a sua vida e te leve ao cumprimento do chamado e do papel que Ele tem única e exclusivamente para você, te dando estratégias, te capacitando a visualizar e a executar aquilo que você foi chamada para executar de uma forma individual e linda, manifestando sempre a imagem de Jesus e o seu reino. Que você tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor. E não se esqueça, seja uma facilitadora. Não sabote, não complique aquilo que Ele fez de forma tão simples. Ele te chamou e Ele te capacitou a ser essa mulher facilitadora e auxiliadora dentro da realidade, do meio e do ambiente em que você vive. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.